Salmo 19 é um salmo de Davi, e eu vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Aleluia. Irmãos, uma pergunta que nós ouvimos muitas vezes dos descrentes, aqueles que não creem na palavra de Deus, que acreditam que a Bíblia seja apenas um livro como outro qualquer. Os ateus, aqueles que sequer acreditam que existe um Deus. Muitas vezes eles fazem a seguinte pergunta: como eu posso crer em um Deus que não posso ver? Como é que vocês acreditam em Deus se vocês nunca viram esse Deus? Como acreditar na existência de um Deus invisível? Certamente, mesmo que você creia, muito provavelmente houve momentos na sua vida que você fez essa pergunta para você mesmo ou para outra pessoa. Não aconteceu assim com você? Mesmo que hoje você creia em Deus, mas talvez no processo, quando você começou a fazer essas perguntas a respeito de Deus, a respeito da eternidade, a respeito de você mesmo, é provável que você tenha pensado: como crer em Deus se Ele é invisível? É fácil acreditar, por exemplo, na existência de qualquer pessoa que você vê, que você conhece, não é verdade? Mas não é tão simples acreditar em algo ou alguém que você não pode ver. Seria Deus, então, apenas uma criação da mente humana, como sugerem alguns, como dizem alguns, que Deus foi criado pelos homens primitivos para explicar o que acontecia lá, já que eles não tinham nenhuma explicação científica, já que eles não conheciam a ciência e eram incapazes na sua mente primitiva de comprovar alguma coisa? Então, isso aí que está acontecendo deve ser Deus que está fazendo. Isso é o que dizem os incrédulos. Aliás, um cientista chamado Richard Dawkins escreveu um livro cujo nome é Deus, um delírio. E esse livro é um best-seller mundialmente conhecido, foi traduzido para muitas línguas, existe na língua portuguesa também.
E ele afirma que Deus não passa de um delírio da mente humana, uma criação da mente dos homens. Será que ele está certo? Para os céticos, só é possível acreditar naquilo que se vê, naquilo que está na sua frente. E o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, afirmou que Deus habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. Sendo Deus invisível, será que ele deixou um caminho visível, um meio pelo qual nós possamos nos aproximar dele, pelo qual nós possamos conhecê-lo, reconhecê-lo? Essa é a pergunta nessa manhã, diante do que lemos no Salmo 19. Nesse salmo, irmãos, Davi fala sobre o Deus invisível, mas que se revela de forma visível, palpável, na sua criação, na obra feita por ele. E ele fala também de um Deus que se revela nas Escrituras, na sua palavra, na sua lei, que Davi afirma é perfeita. E um Deus que se revela ainda no coração do ser humano, no coração de cada um de nós, quando nós o buscamos. Nós podemos ver aqui nesse salmo belíssimo a harmonia da revelação de Deus. A natureza criada e a lei, as Escrituras, testemunham a respeito do mesmo Deus. O Deus que fez todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, como nós acabamos de cantar, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. É sobre esse Deus que Davi fala aqui no Salmo 19. O Deus que fala com cada ser humano por meio da natureza por ele criada. A natureza é chamada de a revelação geral, porque ela está aí para todos. Todo ser humano pode contemplar a criação. E esse Deus que fala por meio da natureza é o mesmo Deus que fala por meio da sua palavra, que está aqui disponível a todos nós. E essa é chamada a revelação especial, a revelação específica de Deus. E ele fala também no íntimo do nosso ser, lá no nosso coração, na nossa consciência. Nós aprendemos aqui que Deus se revela, o Deus invisível se revela na criação. Davi começa esse salmo falando sobre a revelação natural, também chamada de revelação geral. Ele afirma aqui que a natureza, o mundo criado por Deus, dá testemunho a respeito do Criador. Essa natureza imensa, formosa, bela, complexa, ela dá testemunho, ela mostra a glória, a grandeza e a soberania do Deus Todo-Poderoso. E esse testemunho, Davi afirma, acontece sem palavras. Não é por linguagem verbal, mas simplesmente esse testemunho acontece quando nós contemplamos a criação de Deus, o maravilhoso universo criado por Deus. Ele fala no primeiro versículo: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Quando você olha para esse universo, quando você olha para a criação, é natural que você reconheça que há um Criador. Davi menciona aqui a grandiosidade dos céus acima de nós. São bilhões e bilhões de anos-luz de extensão desse firmamento, onde estão
centenas de septilhões de estrelas, onde estão centenas de bilhões de galáxias. Nós estamos apenas em uma delas, a Via Láctea, próximos a uma pequena estrela que é o Sol. Há um universo imenso, irmãos, que nós mal conhecemos. Aliás, nós não conhecemos nada a respeito desse universo. Os astrônomos, os astrofísicos mal conhecem esse universo. E nós que somos leigos, nós não conhecemos nada a respeito dessa criação imensa, gigantesca. E é interessante que Davi fala aqui também sobre o caminho percorrido diariamente pelo sol. Ele diz, a partir do final do versículo 4, nos céus ele armou uma tenda para o sol. É claro que ele está falando aqui poeticamente, como se houvesse ali uma tenda, um aposento, de onde o sol sai e percorre o seu caminho. Ele diz assim, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Em sua carreira, ele está dizendo que o sol tem um movimento, o sol não fica parado. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Há uma corrida, há um movimento nos astros. A Bíblia fala sobre isso também em outros lugares. Você sabia que o Sol está se movendo? Os astrofísicos calculam a velocidade do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, portanto há estrelas muito, muito maiores do que o Sol. Nós vimos isso no dia em que estudamos o Salmo de número 8, porque aqui Davi diz que o firmamento proclama a obra das mãos de Deus. E lá no Salmo 8, o mesmo Davi diz que os céus são obra dos dedos de Deus. Você se lembra? Nada disso surgiu por acaso. Nada disso surgiu por causa de uma grande explosão que aconteceu aleatoriamente. Mas o Sol, os cientistas calculam, se move pelo espaço em um circuito contínuo a uma velocidade de 777 mil quilômetros por hora. Dá para você imaginar isso? 777, eu achei interessante esse número, inclusive, porque na Bíblia o 7 é o número da perfeição. E o Sol se move a 777 mil quilômetros por hora. E nós, que estamos no sistema solar, estamos nos deslocando juntamente com o Sol, o planeta Terra. Todos os planetas que estão em torno do Sol, obviamente, acompanham o Sol, senão a gente já estaria perdido no espaço por aí. Mas nós nos deslocamos a essa imensa velocidade pela galáxia. Agora você pode imaginar o tamanho dessa galáxia? Que você se desloca dentro dela a 777 mil quilômetros por hora. E nós continuamos dentro da Via Láctea. Mas não é só isso. A criação de Deus é muito maior do que aquilo que se vê no espaço sideral. Há um mundo animal aqui no nosso planeta Terra, um mundo vegetal, milhões e milhões de espécies na terra embaixo de nós, no ar, na atmosfera, nas águas, nos mares, nos oceanos, nos rios, peixes, répteis, aves, mamíferos, toda sorte de animais criados por Deus. Há o mundo dos seres humanos, bilhões de pessoas. Há o mundo das rochas, dos minerais, dos cristais, das pedras preciosas, dos elementos químicos. Há uma imensidão de seres vivos e brutos que foram criados por Deus. Se alguém duvida da existência de um Criador, eu não consigo ver esse Criador, então não deve existir. Bom, nesse caso você deveria explicar como é que tudo isso surgiu e como é que tudo continua existindo em harmonia, tanto tempo depois. E quando nós vamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, que Jesus Cristo é o
Criador e o sustentador de tudo isso, de todas as coisas, das visíveis e das invisíveis. O apóstolo Paulo diz assim: Ele, ou seja, Jesus, é antes de todas as coisas. Antes de tudo isso, já existia o Criador, porque Ele sempre existiu. E nele tudo subsiste, ou seja, Ele não apenas criou tudo isso, mas nele é que tudo isso permanece existindo. Nele tudo subsiste, tudo, até aqueles que dizem que Ele não existe. Só estão vivos por causa da misericórdia dEle. Até os ateus, que dizem Deus não existe. E a respeito deles, Davi diz lá no Salmo 14, diz o louco em seu coração. 2 pontos. O que é que ele diz? Deus não existe. Isso é conversa de gente louca, de gente que olha para esse universo. Ah, não, esse negócio de Deus aí é uma coisa, uma ideia primitiva. Eu estou muito além disso. Eu sei o que originou tudo isso. Foi um bom. Está aí, tudo isso que você está vendo. A grande explosão. Portanto, queridos, como é que nós podemos saber, ter a certeza de que Deus é o Criador disso tudo? Simplesmente olhando com atenção para as evidências concretas da criação. São evidências concretas, palpáveis, visíveis, observáveis. Nós não estamos falando da história da carochinha. Não estamos falando de histórias inventadas pelos homens. Quando você olha para esse universo gigantesco, existem leis claríssimas, observáveis, comprovadas cientificamente, leis que regem esse universo, as leis da física. Existem pelo menos 15 constantes universais. O universo inteiro você encontra essas leis. Como elas teriam surgido? Você já encontrou alguma lei que surgiu sozinha? Quando você olha para a nossa Constituição, você sabe que ela foi escrita, criada, preparada por alguém. As leis não surgem sozinhas, e as leis da física também não podem surgir sozinhas. Como é que nós estamos viajando a 777 mil quilômetros por hora no espaço e nós estamos aqui na Terra, sem sermos lançados para o espaço? Você não sente nem o vento, porque existem leis da física, como a lei da gravidade, que aliás foi descoberta por Isaac Newton, que era um homem que cria piamente no Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. E dizem por aí que os grandes cientistas são todos ateus. Mentira! Alguns dos maiores cientistas de todos os tempos eram servos de Deus, cristãos, que criam no Deus que criou todas as coisas. A existência da criação, de tudo que nós vemos, implica na existência de um Criador. A natureza dessa criação indica que esse Criador é extremamente sábio, que ele teve a sabedoria necessária para planejar tudo isso, cada estrela, cada planeta, cada pessoa. Mas não só isso, existe ainda um mundo invisível que nós sequer podemos ver, organismos unicelulares, microscópicos, que só é possível enxergar com o microscópio. Existem bilhões, trilhões, muito mais do que os seres visíveis, inclusive. E eles estão aí. Um Deus Todo-Poderoso planejou tudo isso. Ele teve o poder necessário para concretizar o seu plano e para mantê-lo em funcionamento, porque tudo está funcionando. Quando você vê, por exemplo, um carro em alta velocidade na rodovia, você poderia dizer que aquele carro existe por obra do acaso? Você diria isso? Tem um carro, olha só, um carro como esse aí, por exemplo, esse é um super esportivo italiano da marca Ferrari. Se você olhar ele mais de perto, se você chegasse diante de um carro desse, abrisse o capô e fosse
observar o motor desse carro, você ia ficar impressionado. Um motor V12, um motor muito potente, muito poderoso, capaz de atingir mais de 300 quilômetros por hora. O nosso carro, os carros que a gente usa aqui dentro da cidade, certamente não chegam nem perto disso. Você vai perceber que cada peça nesse motor tem uma função específica, ela se encaixa perfeitamente com outra peça, formando esse motor, formando esse conjunto, e cada uma dessas peças foi projetada, foi pensada. Você poderia dizer, não, esse carro aí surgiu por acaso, explodiu tudo lá e olha só, que beleza de carro. Faria sentido dizer algo assim? Ou faz mais sentido perceber que até um parafuso desse carro, qualquer um dos pequenos parafusos dele, exigiram que houvesse um projetista, alguém que pensasse no projeto, alguém que criasse e alguém que executasse esse projeto. De fato, um italiano chamado Enzo Ferrari é o criador da marca Ferrari, dos primeiros carros da Ferrari. E você acreditaria se alguém dissesse para você que não, nunca houve um criador desse carro? Na verdade, esse tal desse Enzo Ferrari é uma lenda. Quem criou o Enzo Ferrari foi o carro. Você entendeu? O próprio carro é que criou o Enzo Ferrari. O Enzo Ferrari nunca existiu. O carro surgiu aí, fruto de uma grande explosão. Claro que demoraram bilhões de anos, porque aí as peças foram devagarinho, assim, elas foram se ajustando, né? Faz sentido isso para você? Dizer que foi o carro que criou o Enzo Ferrari, e o Enzo Ferrari, na verdade, é uma lenda criada pelo carro. Ele não é real. O carro é real, mas o projetista do carro não. Isso faz sentido? Isso é exatamente o que dizem aqueles que não creem em Deus. Que tudo surgiu assim, por acaso, fruto de uma grande explosão. Uma explosão cósmica gerou tudo o que existe. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Se uma máquina sem vida, porque isso aí na verdade não tem vida, exige a existência de um Criador, o que dizer então? Como explicar nesse universo a existência de milhões e milhões de espécies, de seres vivos, que respiram, que andam, que falam, que conversam, que pensam, que fazem planos? Será que elas poderiam ter surgido, todos esses seres poderiam ter surgido sem um Criador? Você fica impressionado quando você olha para uma Ferrari? É impressionante, não é verdade? É bonita, é rápida, é potente. Mas pensa um pouquinho, por quantas horas esse motor poderia funcionar até que ele ia parar e não ia aguentar mais? Na verdade, se depender da gasolina e o consumo é altíssimo, andar pouco aí, no máximo 500 quilômetros e acabou, parou. E a gente fica impressionado com o motor da Ferrari, né? Enquanto isso, meu querido, as estrelas no céu estão se movendo a milhares e milhares de quilômetros por hora. Muito, muito mais rápido do que qualquer carro criado pelos homens. E elas não param um segundo, estão se movendo, talvez a milhões, talvez a bilhões de anos. Elas não param. Como é que isso é possível? Quem é que deu a elas essa energia? Quem é que determinou que elas se movimentassem dessa maneira? Enquanto isso, você não precisa olhar lá para as estrelas, olhe para você mesmo. O seu coração começou a bater no seu 16º dia de vida. Não aqui, lá na barriga da sua mãe. Depois da concepção, quando você tinha 16 dias, o seu coraçãozinho pequenininho, minúsculo, já começou a bater. Tudo. E aí, ele não parou até hoje. Há quanto tempo o seu coração está batendo? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Ele não parou nem por um minuto. Será que a Ferrari poderia fazer isso? Funcionar por 80 anos sem parar? E uma Ferrari custa tão caro, né? Mas o projetista colocou em você algo muito maior. Algo muito melhor. E quando você vive 80 anos, são 80 anos que o seu coração bate sem parar. Esse motor não para de funcionar enquanto não chega o momento que Deus diz:
acabou. O coração humano bate cerca de 100.000 vezes por dia. Seu coração, em um dia, 100.000 vezes. Em um ano, 38 milhões de vezes. E sabe quantas vezes ele bate durante toda a sua vida? Cerca de 2 bilhões e 500 milhões de vezes. O que é uma Ferrari comparado com aquilo que Deus colocou dentro de você? A sabedoria, o poder, a glória de Deus podem ser vistas facilmente na sua criação. Basta você abrir os seus olhos e contemplar o que Deus fez. Mas há quem olhe para tudo isso e diga: que lindo! Resultado do Big Bang. Resultado da grande explosão. Aí eu te pergunto, se nada existia, como é que alguma coisa explodiu? O que é que explodiu? Não existia nada, o universo não existia. Aí os cientistas não têm a resposta para essa perguntinha incômoda. Mas a verdade é que o ateu, queridos, ele precisa ter muita fé no acaso. Porque tudo surgiu por acaso. A explosão aconteceu por acaso. Os planetas, por acaso. As estrelas, por acaso. As leis da física, por acaso. O oxigênio para você respirar e não morrer, por acaso. A água que nós necessitamos para viver, H2O, por acaso. Tudo surgiu por acaso. As plantas fazem a fotossíntese para criar o oxigênio para que você respire, por acaso. E por acaso você precisa do oxigênio. E por acaso, sem o oxigênio, você morreria. E por acaso existe uma atmosfera para proteger você aqui dos raios solares, senão você morreria queimado. Mas a atmosfera está perfeitamente calibrada para que você não morra, para que as plantas não morram. Tudo isso aconteceu, dizem os ateus, por acaso. O Deus deles é o acaso. É muita fé. É muita fé para acreditar, para olhar. Se você olhando para uma Ferrari, seria impossível dizer que ela surgiu por acaso. Se alguém dissesse que essa Ferrari surgiu por acaso, o que você ia dizer? Essa pessoa é louca. Eles olham para o universo inteiro e dizem que surgiu por acaso. Isso sim é uma loucura. Mas eles dizem que nós é que somos loucos, porque nós acreditamos num Deus invisível. Sabe por que ele é invisível? Porque ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o soberano dos reis da terra, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus todo-poderoso. Sem ele nada do que foi feito se fez. Você não pode vê-lo porque ele está em outro patamar, porque ele não é criação, ele é o único que sempre existiu, o único que é criador e não criatura. Você é criatura, os planetas foram criados, as estrelas foram criadas, cada ser, os anjos, os querubins, os serafins, tudo foi criado por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Só ele nunca foi criado, porque ele é o único que pode dizer: eu sou. Só ele. Nele tudo subsiste. Mas os céus, Davi diz, declaram, os céus proclamam a glória de Deus, sem usar uma só palavra. Basta você olhar para as estrelas numa noite estrelada, e você vai sentir dentro do seu coração, e você vai saber que há um Deus que criou todas as coisas. Os cientistas podem negar com as suas ideias mirabolantes e absurdas e tolas, com a sua insensatez, mas há um Deus invisível que pode ser visto na natureza visível. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 1 de Romanos. Nós vamos ler alguns versículos aqui. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, sobre como Deus se revela na sua criação. Romanos no capítulo 1, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo vai falar sobre homens, você vê, 2000 anos atrás, praticamente, homens que diziam: não, Deus não existe não. Ele diz assim, essa é para os ateus: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus
contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Eles trocam a verdade de Deus, que está revelada até na natureza, pela mentira. Versículo 19: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Por meio das coisas criadas nós compreendemos os atributos de Deus, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, como? Na criação, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Agora nós somos estudiosos, nós não somos ignorantes iguais esses crentinhos aí que acreditam num Deus invisível. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E Paulo afirma que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Deus olha para esses homens que se dizem sábios, e aliás, a palavra também diz que Deus ri deles. Deus ri. Esses que se acham autossuficientes, coitados, só estão vivos, só estão respirando por causa da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Mas tem a petulância, tem a capacidade, a ousadia de dizer, ele não existe. A Ferrari existe, mas o Enzo Ferrari não. A Ferrari surgiu aí por acidente, por obra do acaso. Diante das incontáveis evidências da criação, que estão aí diante de todo mundo, diante de todo ser humano. Ah, mas ele nunca ouviu o evangelho, coitadinho. Mas a criação está dando testemunho para ele. A criação testemunha do Deus Criador. É loucura negar o Criador. Portanto, queridos, em primeiro lugar, nós temos aqui nesse salmo a afirmação de que podemos crer sim no Deus invisível, porque Ele se revela de forma visível, palpável, por meio da sua criação. Amém? Mas em segundo lugar, nós aprendemos aqui, no Salmo 19, que Deus se revela em sua palavra, não apenas na criação. Parece quando você está lendo esse salmo, não sei se você já percebeu isso, você está lendo, né, Deus falando do firmamento, falando dos céus, e de repente ele começa no versículo 7 e diz, a lei do Senhor é perfeita. Ué, mas estava falando do céu, estava falando das estrelas, do sol, e de repente agora vai falar da lei do Senhor, do nada. Por que mudança é essa? A verdade, irmãos, é que aí ele para de falar sobre o testemunho da criação e vai falar agora sobre o testemunho da Escritura, o testemunho da palavra inspirada por Deus, que nós chamamos de revelação especial. Preste atenção, a revelação da natureza é a revelação natural ou geral, que está aí para todo mundo ver. As Escrituras são a revelação especial. Diferente da revelação natural, que não usa palavras, como diz Davi no Salmo 19, a revelação especial ela é verbal, ela se dá por meio de palavras, palavras que foram escritas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, inspiradas pelo próprio Deus. Por isso Davi começa dizendo no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma do homem caído, em pecado,
em rebelião, longe de Deus, perdido, olhando para a natureza. Onde está Deus? Onde está o Deus que criou tudo isso? Essa alma só pode ser restaurada por meio da revelação especial, a revelação que Deus nos dá na sua palavra. A palavra de Deus, Davi está dizendo, é perfeita. Não há um erro sequer, não há equívocos, não há enganos, ela é inerrante. Passarão os céus e a terra, Jesus disse, mas as minhas palavras não passarão. A revelação de Deus está disponível para todos hoje também, nas Escrituras Sagradas, para nos conduzir à verdade, nos conduzir ao conhecimento de Deus, ou seja, um passo além da revelação natural. Na revelação natural você percebe que há um Deus poderoso, um Deus muito inteligente, sábio, que criou todas as coisas. Senão elas não seriam como são, elas não estariam aí. Mas quando você olha para a palavra, há um novo passo, rumo ao conhecimento de Deus, rumo à verdade. A revelação de Deus é digna de confiança. Davi diz, ainda no versículo 7, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. O testemunho que Deus dá em sua palavra a respeito de si mesmo é completamente digno de confiança. Você pode confiar, ele é inteiramente confiável e infalível. Após contemplar a revelação natural em toda a criação, nos céus, na terra, no universo, a majestade de Deus, quando nós olhamos para a revelação especial, nós vamos conhecer agora a graça de Deus, a misericórdia, a bondade, o amor, a salvação que Ele preparou para mim e para você, para toda a humanidade. Se você quer conhecer a Deus, meu querido, leia essa palavra, medite nessa palavra, de dia e de noite, e você irá conhecer o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas, não o Deus que os homens criaram, mas o Deus que criou os homens. Lutero, falando sobre a palavra de Deus, em 1520, no ano de 1520, ele escreveu: a alma pode prescindir de todas as coisas, ou seja, você pode faltar tudo para você, menos da palavra de Deus, e fora da palavra de Deus, nada mais pode auxiliá-la. Foi lendo a palavra de Deus que Lutero conheceu o Cristo vivo, que ele foi salvo, que ele foi transformado. É impossível que você vá a essa palavra com o coração aberto e não tenha a sua vida transformada, mudada. Sabe por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A única coisa que pode restaurar a alma do ser humano caído e dar sentido à sua vida é essa revelação, a autêntica revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Ele diz no versículo 8, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Veja, a palavra de Deus traz luz para quem está nas trevas, ela é remédio para quem está doente, ela é fogo que purifica, ela é um martelo que quebra o coração de pedra, o coração duro é quebrado, ela é uma espada que penetra até o coração humano e sonda o nosso coração e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração e da mente humana. A palavra de Deus é poderosa, porque ela não é palavra de homens, ela é palavra de Deus. O mesmo Deus que criou o universo, que nos impressiona, é o Deus desta palavra.
Em segundo lugar, a palavra de Deus é absolutamente verdadeira. No versículo 9, Davi diz: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Essa palavra é a própria verdade de Deus revelada para você. Todas as suas dúvidas, todos os seus temores, os seus medos, tudo isso, a resposta para tudo isso, você encontra nessa palavra. Davi fala aqui: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Irmãos, quanto mais nós conhecemos esta palavra, mais cresce no nosso coração o temor do Senhor. Você não vai mais duvidar, mas você vai crer. Você não vai ter dúvidas, você vai ter a certeza de que há um Deus no céu que ama você, que cuida de você, que tem um plano para a sua vida, e Ele revelou esse plano nessa palavra. Além disso, em terceiro lugar, Davi declara que a palavra de Deus tem um valor inestimável, incomparável. Ele fala no versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel e do que as gotas do favo. Todo o tesouro desse mundo, todo o ouro desse planeta, não é nada diante da palavra de Deus, porque tudo aqui vai passar, mas essa palavra permanecerá. Davi diz, elas são doces, os seus testemunhos, os seus estatutos são mais doces do que o mel. Quando você conhece esse Deus, é um prazer inexplicável se alimentar dessa palavra, porque Deus, o Criador, invisível, fala com você. Aquele que você não pode ver, porque está muito acima de nós, aquele que é santo, 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 que disse para Moisés, Moisés, se você me ver, você morre. Moisés queria ver o Deus invisível. Moisés, ninguém me viu e continuou vivo, Moisés. Você está entendendo porque ele é invisível? Porque a sua glória, o seu poder são tão grandes, que se você ver, você cai morto. Mas esse mesmo Deus que nós não podemos ver, nos dá uma palavra poderosa, límpida, justa, santa, e você pode se alimentar dessa palavra e conhecer esse Deus. Davi ainda declara que quem obedece essa palavra é recompensado. Versículo 11, por elas o teu servo é advertido, ou seja, é ensinado, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quando você obedece essa palavra, o Senhor vai enchendo a sua vida de paz, de alegria, de vida eterna. A vida eterna de Cristo Jesus vai brotando, vai jorrando de dentro de você. Aleluia. O propósito maior dessa palavra, queridos, é levar o homem de volta a Deus, é reconciliar o homem com Deus, é restaurar a sua alma. Não é fazer você ficar rico. Eu vou ver aqui na palavra o segredo para eu ficar rico. Não, aqui está o segredo da vida eterna, maior do que tudo, maior do que qualquer propósito humano. Os propósitos de Deus para a sua vida estão revelados nessa palavra. Não existe recompensa maior do que aquela que está reservada no céu, na eternidade, para quem obedece essa palavra. Não existe, não existe nada que você faça nessa terra, nenhuma recompensa, nenhum bem, nenhuma riqueza, nenhuma glória, nenhum reconhecimento humano, nada se compara à recompensa que Deus dará a você, se você viver em obediência a essa palavra, que é a revelação específica de Deus para a sua vida. Deus se revela nessa palavra com maior profundidade do que Ele se revela na natureza,
com maior clareza. É como uma carta que Deus escreveu e enviou para você. O Deus invisível pode ser conhecido por meio dessa palavra. Aleluia. E por último, Davi termina esse salmo, a partir do versículo 12, falando que Deus, esse Deus que criou o universo, esse Deus que nos deu a sua palavra, Ele se revela dentro de nós, lá no nosso coração. Ele se revela dentro de você, de maneira inexplicável. Veja, se nós não tivermos um relacionamento com esse Deus, se nós não o conhecermos no dia a dia, na nossa vida, na prática, através de Jesus, Ele sendo o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquilo que nós vemos na criação, a glória, o poder, nossa, que coisa incrível essa criação, com certeza existe um Criador. Aquilo que nós lemos na Bíblia, puxa, a Bíblia é um livro maravilhoso, tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, mas se nós não conhecermos esse Deus lá no nosso coração, de nada adianta tudo isso. Não adianta reconhecer que existe um Deus, não adianta reconhecer que existe uma palavra inspirada por Deus, se nós não tivermos esse Deus dentro do nosso coração, não nos relacionarmos com Ele. É por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Não basta ela estar na minha mente, não basta saber que ela é a palavra de Deus, ela precisa estar no meu coração. Eu preciso de revelação dessa palavra dentro de mim. Eu preciso conhecer o Deus da palavra, o Deus que inspirou essa palavra, o Deus que criou o universo. E alguns falam: mas se esse Deus é tão grande, que criou esse universo vasto de bilhões e bilhões de anos-luz, como é que Ele poderia se relacionar comigo tão pequenininho aqui na terra? Pois é exatamente o que Ele quer fazer, é exatamente o que Ele faz. Porque não existem limites para esse Deus. Ele cria as estrelas que se movimentam a milhares e milhares de quilômetros por hora. Mas cria um ser tão pequenininho como você. E ainda diz: façamos o homem à nossa própria imagem, conforme a nossa semelhança. As estrelas não foram criadas à imagem de Deus, você foi. As estrelas não foram criadas à semelhança de Deus, você foi. Ter um exemplar da Bíblia é muito bom. Ler a Bíblia é melhor ainda. Mas o melhor de tudo é ter a revelação dessa palavra no nosso coração. É por isso que Davi diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. A meditação do meu coração, isso precisa descer até o nosso coração. Quando a palavra penetra o nosso coração, ela é capaz de discernir os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, as intenções, diz lá em Hebreus, a palavra é poderosa para discernir os pensamentos e intenções do coração, coisas que você mesmo não sabe a respeito de você, a palavra vai discernir. Você compreende o que é isso? Coisas que estão dentro de você que você não sabe, a palavra de Deus vai transformar, porque ela penetra como uma espada de 2 gumes, ela é viva e eficaz. Por isso é que Davi diz no versículo 12, quem pode discernir os próprios erros? E ele faz uma oração ao Senhor: purifica-me dos que me são ocultos. Senhor, purifica-me dos erros, dos pecados que nem eu sei que estou cometendo, mas que o Deus que é santo, infinitamente santo, conhece. Pensamentos, coisas que talvez nós nunca falamos para ninguém. A palavra é poderosa para mudar, quando ela penetra até o nosso coração.
Os pecados ocultos são aqueles que nem você conhece, que você peca inconscientemente, mas eles precisam também ser abandonados, e a palavra tem esse poder. A palavra sonda o nosso coração, ela penetra no fundo do nosso ser, para que sejamos purificados, perdoados, mudados. Quando a palavra de Deus é revelada lá no seu coração, finalmente você é liberto do poder do pecado. O pecado que escraviza o ser humano, que leva o ser humano a cometer as piores atrocidades. Por isso Davi diz no versículo 13, na primeira parte: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, ou seja, aqueles que eu cometi intencionalmente, sabendo que eu estava fazendo coisas erradas, que eles não me dominem. Irmãos, o homem, quando não tem a revelação da palavra de Deus, é dominado pelo pecado. Por isso tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, por causa do pecado que domina o coração do homem. E Davi faz essa oração: que o pecado não me domine. Só a palavra de Deus pode livrar você do domínio do pecado, quando ela é revelada no seu coração, porque ela é a verdade, e Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Confesse os seus pecados à luz da palavra de Deus. Diga como Davi: Senhor, livra-me dos pecados intencionais, que eles não me dominem. E aí Davi diz, no final do versículo 13: então serei íntegro, inocente de grande transgressão. E Davi termina o salmo, no último versículo, acompanhe comigo aí, versículo 14, dizendo assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Preste atenção nisso. Por que é que Davi diz essas palavras? A revelação natural de Deus está na criação, e ela acontece sem palavras, nenhuma palavra, não há linguagem, não há palavras. Mas os céus proclamam a glória de Deus, o sol proclama a glória de Deus, as estrelas, toda a criação, sem palavras. Agora, a revelação específica, as escrituras, a revelação específica acontece por meio de palavras, palavras inspiradas por Deus, por meio da própria palavra de Deus. E por fim, quando essa revelação desce para o nosso coração, quando nós temos a revelação de Deus no nosso coração, Davi afirma que Deus agora deseja ouvir as palavras que saem da nossa boca, a meditação que vem do nosso coração. Por isso Davi diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. É como se agora, através das nossas palavras, nós vamos oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Aliás, é exatamente isso, porque lá em Hebreus está escrito assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente, o tempo todo, todo dia, 24 horas por dia, a Deus, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O fruto dos lábios é o que Deus quer ouvir agora de você. Palavras de adoração, palavras que glorificam esse Deus, que dizem: Ele é o Deus Criador, o Criador de todas as coisas, o Criador de toda a terra, o sustentador da vida. Não apenas isso, Ele é o Deus Todo-Poderoso, soberano, puro, perfeito, insondável, incomparável, mas também é o meu Salvador, é o meu amigo, é o meu Pai. Que cada palavra que sair da nossa boca, a partir do momento que nós temos a revelação de Deus no céu, na criação, a revelação na Escritura e a revelação dentro de nós, que as palavras então que saírem da nossa boca sejam um sacrifício de louvor a esse Deus, em engrandecimento, em adoração ao Deus Criador, ao Deus Salvador.
ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que o mesmo Davi diz lá no Salmo 34, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Mas por quê? Porque eu já tenho a revelação desse Deus, de quem Ele é, do que Ele faz e do que Ele fez na minha vida. Por isso, a minha boca o louva constantemente, o tempo todo. Amém, queridos? Portanto, finalizando e recapitulando, nós aprendemos aqui no Salmo 19. Em primeiro lugar, nós compreendemos a revelação natural de Deus em sua criação. Deus se revela na criação. Você de vez em quando precisa fazer isso. Para de correr. Vai observar o sol nascer. Observe o pôr do sol. Quando você tiver um tempinho, pare para olhar as estrelas, a criação de Deus. Mas você não precisa ir tão longe. Olhe para um bebê e você vai ver a glória de Deus. Olhe para as crianças. Olhe para aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Dá uma olhadinha aí do seu lado. Você vai ver criaturas de Deus, feitas com amor. E nós vemos nisso tudo o poder, a glória, a majestade de Deus. Em segundo lugar, esse mesmo Deus se revela na sua palavra. Olhe para a palavra. Leia essa palavra. Não pare de ler a palavra, não pare de meditar na palavra. E Deus vai se revelar a você. Se você ainda não conhece, faça o propósito, eu vou ler diariamente essa palavra, até que eu compreenda a revelação de Deus. E Ele vai falar com você e vai mudar a sua vida. Em terceiro lugar, nós recebemos dentro de nós, no nosso coração, no mais íntimo do nosso ser, a revelação de Jesus Cristo, que Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É impressionante que Davi profetizou sobre Jesus, profetizou sobre o verbo, sobre a palavra encarnada, mas ele nunca chegou a vê-lo. Mas 1000 anos depois, o apóstolo João, que caminhou ao lado de Jesus durante 3 anos, pessoalmente, escreveu: o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele já se revelou a nós, Ele já veio. A história da humanidade foi marcada antes de Cristo e depois de Cristo. Até os ateus são obrigados a escrever nos seus livros de história. Nós estamos no ano 2021, depois de Cristo. Mas Cristo não existiu. Mas o mundo surgiu por acaso, sozinho. O nada explodiu e virou tudo isso que você vê. Não tenha dúvida. Há um Criador soberano, todo-poderoso. Jesus Cristo é esse Criador. E você pode se relacionar com Ele, você pode falar com Ele. Se Ele tem poder para criar tudo isso, você acha que há algum problema para Ele ouvir a sua oração? Você acha que há algum problema para Ele responder? O que é responder a sua oração para quem criou esse universo inteiro e sustenta esse universo inteiro? O que é o seu problema diante dEle? A gente nem chamaria de problema se nós reconhecêssemos a grandeza, o poder, a glória, a soberania desse Deus. Não há desculpas para quem diz não acreditar em Deus. Não tem desculpa. É uma tolice inconcebível, incomparável dizer Deus não existe. Não caia nessa. Pelo contrário, como diz o escritor aos Provérbios,
reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Você acordou? Diga: obrigado, Senhor, porque eu acordei. Obrigado. Diga como Davi: eu deitei, dormi e acordei vivo, porque o Senhor me sustentou. Nele tudo subsiste, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, todas as coisas. O apóstolo Paulo diz: glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Aleluia. É por isso que Deus foi tão enfático diante do povo de Israel. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Você não pode adorar a criação, você não pode adorar o sol como os egípcios adoravam, você não pode adorar os rios como os indianos adoram, você não pode adorar a vaca, você não pode adorar o porco, nem um animal, nem um ser humano, nem a si mesmo, porque só existe um Deus que fez todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que é Senhor sobre todas as coisas. E diante dele está escrito: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Os ateus irão se dobrar. Chegará o dia em que aqueles que passaram a vida dizendo Deus não existe, Richard Dawkins que disse Deus é um delírio da mente humana, ele vai se dobrar diante do trono do Deus Todo-Poderoso, e ele ainda vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche os seus olhos agora.